aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concurso. E hoje nós viemos aqui dar início, à correção da prova do concurso da ALEMA, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que foi realizado, Teve hoje, domingo, 1º de maio. Tá ok, galerinha? Então nós vamos lá, nós vamos para os nossos slides aqui, onde vai ter as nossas questões, ok? Beleza, vamos lá. Então, olha só, esse primeiro slide aqui é o slide de apresentação do professor, como sempre, Então, lá vai. Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos. E aqui nós temos aqui a formação do professor a quem puder e quiser interessar, ok? Show de bola. Olha só, galerinha, o professor tá meio rouco aí, foi muita revisão no sábado, tá certo? Revisão aí de véspera para nossa prova aí do concurso, tá ok? Do concurso da ALEMA, tá bom? Então vamos desculpando um pouquinho, a qualidade do áudio, tá? É referente à voz do professor mesmo. Tá um pouquinho, Tá um pouquinho, como é que se diz? Rouca. Então vamos tentar entender aí o professor. Show de bola, beleza? Então vamos lá. Vamos para os nossos slides. E o nosso primeiro slide já vem a primeira questão da prova, tá? Pessoal, prestem atenção aí, porque caso mude a questão, tá? Caso mude aí a posição, ó, nós temos a questão aqui de número 21, tá? Vou pegar aqui, ó, a questão de número 21. E lembrando, tá? Lembrando, isso aqui é como se fosse um gabarito, tá certo? Não oficial, tá? Um gabarito não oficial. Então, beleza, vamos lá. Olha só, nós temos aqui como enunciado o seguinte: ao se construir um texto no Word, tá? No Word, é necessário que todas as páginas se iniciem e terminem respeitando um padrão. Olha só, galerinha, ele está falando de página primeiro, ó, página. Ele quer que a página inicie e termine, tá certo? Quando ele fala de a página iniciar e terminar, olha só, ele está se referindo, ó, à página, tá? Galerinha tá aqui falando aqui, Tá no WhatsApp com o professor, mas daqui a pouco o professor responde todo mundo. Então, ó, ele tá falando que a página inicia aqui em cima e termina aqui embaixo, ó. Então, ele tá falando, ó, de cabeçalho e rodapé, tá? Ele tá falando, ó, de cabeçalho e rodapé, tá? A respeito de um padrão. O recurso que auxilia na replicação automática, olha só, do início e fim, tá certo? Aí aqui ele já vem do documento, do modo geral. Mas ele começou a falar, ó, aqui, ó, início da página e final da página. Então, quando você faz cabeçalho e rodapé, tá? Geralmente, quando você quer necessariamente, tá? Quando você quer necessariamente que comece e chegue até o final com o mesmo início de uma página e o início da mesma e o final da mesma página no documento inteiro, você utiliza cabeçalho e rodapé, tá ok? Teve gente que falou, teve aluno que disse: professor, mas ele falou necessário. Não é necessário eu colocar cabeçalho na primeira página e começar e ficar também na segunda, tá? Mas por padrão por padrão, cabeçalho e rodapé fica na mesma, quando você coloca numa página, fica em todas, a não ser que você utilize a parte de quebra de seção. Aí sim, tá? Ele vai poder ser alterado, que não foi o que ele falou, no enunciado, tá ok? Então, aí a 21ª tem como gabarito a letra D, cabeçalho e rodapé, ok? Show de bola. Vamos passar aí para a próxima questão, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a 22ª questão aí da nossa prova, nível médio, tá certo? Que vai ter assim, ó: ao se fazer a aquisição da memória permanente, que no caso é o HD que ele está se referindo, para um computador é necessário atenção quanto ao tamanho de armazenamento. Assim, um HD com a capacidade de 1 tera, ele quer saber o HD de 1 tera, tem igual capacidade de... Aí ele fala aqui, ó, letra A, 3 HDs de 320 GB. Olha só, se eu tiver, ele está dizendo que se eu tiver 3 HDs com capacidade de 320, vai dar, o HD de 1 GB, de 1 tera. Não.
Para me ter 1 tera, eu tenho que ter 1 giga. E os 320, 3 vezes 320 vai dar 960. E não é 1000, tá certo? Tinha que ser no mínimo. Aí teve gente que pensou, essa questão não está errada, porque não seria 1024 GB? Não, porque ele está arredondando, tá certo? Estaria errado se tivesse uma alternativa de 1000 GB e outra alternativa de 1024. Aí você ia na mais correta, que seria 1024. Mas está todo mundo arredondando. Então não tem erro na questão, não. Professor, eu olhei aí que essa questão vai ser anulada, porque tem 2 alternativas, né? Tem 2 alternativas idênticas. Aí você vem aqui, idênticas? É, professor, tem essa daqui, ó, letra B e a letra D. Elas são idênticas. Não. Eu tive a visão que o professor fez isso de propósito. O professor que elaborou a questão fez isso de propósito. Como assim, professor? São idênticas? Não. Prestem atenção que aqui, ó, ele tem um D minúsculo e aqui ele tem um D maiúsculo. E como HD é uma palavra, né, é uma abreviação, abreviação de quê? Aqui é uma abreviação, olha só, de quê? De hard disk. Ou até mesmo, né, como alguns livros, algumas enciclopédias falam, pode ser abreviação de hard driver, tá certo? De hard drive. Mas como é abreviação, ó, é com o H e o D, ó, o H e o D, ó, tem que ser maiúsculo e não minúsculo, tá ok? Então, essa foi a interpretação que eu tive, que eu achei que o professor colocou, ou seja, uma pegadinha, tá ok? Então, essa questão não seria para ser anulada, tá certo? Então, essa questão aqui, ó, é para ser o item de número de letra D a ser gabaritado. Olha só, seria essa daqui, tá? Ela pode, né? O pessoal pode até brigar para ser anulado. Eu acho que não tem recurso para anular essa questão, tá ok? Mas, né, eu não entraria. Professor, vamos entrar com recurso? Eu não entraria, tá ok? Então só fica um aviso aí, tá? Então o que acontece? Letra D a ser gabaritada, letra D a ser gabaritada aí na 22ª, ok? Quando eu vi pela primeira vez, tá? Eu não vou negar não que eu achei que ia ser anulada, né? Que ia ser anulada devido a ter 2 idênticas. Mas depois que eu olhei, né? O aluno tirou foto e mandou para mim. Tá? Mas depois eu prestando atenção, opa, aqui tem um Dzinho minúsculo, tá? Então esse D minúsculo tem outro significado, que eu não sei qual é. Tá? O que é que nem sistema de medida, tá? Se você botar o G e o B, o G maiúsculo e o B minúsculo, é gigabit, não é gigabytes. Então teria que ser o B maiúsculo para ser gigabytes, tá ok? Então beleza, vamos aí para a nossa próxima questãozinha de número 23. Vamos aí para a questãozinha de número 23, olha só, onde vem como enunciado o seguinte: o SSD, Solid State Drive, é uma tecnologia com diversas vantagens com relação aos drivers de HD. Olha só, HD, tudo maiúsculo, o que permite aos SSDs serem mais resistentes a choques mecânicos. Olha só, ele está falando de choque mecânico, pessoal, é físico, tá certo? Porrada, tá ok? Então o que acontece? Nós falamos disso tudinho aqui nas aulas, nós falamos na revisão, né? Falei de SSD numa questão da nossa revisão, falei que o SSD não é HD, HD é uma coisa, SSD é outra, tá ok? Ele não gosta de ser chamado de HD, o SSD, porque você vai rebaixar ele, tá? Ele não gosta, ele é uma unidade de disco, assim como o HD é uma unidade de disco, tá ok? Então o que acontece? Ele está perguntando aqui, né, um meio de proteção a choques mecânicos, tá? Então nós vamos aqui para a letra A. Tensão de trabalho, né? Tensão de trabalho dos SSDs permitem mais segurança, a tensão, ou seja, elétrica, galera. Ele não está falando de elétrica aqui não, apesar de ele falar de choque. Ele falou, né, de pancada, de agito, tá certo? Então não é de tensão elétrica que ele está falando, tá ok? Então já não é a letra A. Vou colocar aqui, ó,
já não é a letra A. A letra A está errado. Letra B, desculpem, galera, a pronúncia do professor está um pouquinho ruim devido à rouquidão. Letra B, amortecedores de dados internos. Essa é boa. Amortecedor de dados, né? Se fosse o amortecedor da parte mecânica, da parte de peça do SSD, até eu não ia dizer nada, mas amortecedor de dados, né? Isso é novo, amortecedor de dados. Beleza, então não é o item B de bola, tá? Não é o item B. Letra C, falta de componentes móveis ou mecânicos necessários na leitura ou gravação dos dados. Aí sim, aí tá show de bola. Como assim, professor? Não entendi. É porque assim, essa é uma das principais diferenças do HD para o SSD, tá? Que o HD, ele tem um disco que fica girando, tá certo? Ele tem um disco que fica girando, onde tem uma agulha que fica lendo. Então, o que acontece? Isso é a parte mecânica em movimento. Já o SSD não tem isso. O SSD são chips de memória, onde são gravados, né? Onde são lidos e gravados as informações. Então, aqui no caso, tá? É a letra C, ó, a ser gabaritada, tá ok? A letra C é onde vai ser gabaritado, tá ok? Tá? Então, beleza, show de bola. Deixa eu só, né, tá? Beleza, show de bola. Deixa eu só, tava ali, tá? Ajeitando aqui uma partezinha técnica, tá? Beleza, vamos para a letra D. Letra D, volatilidade. Olha só essa palavrinha aí de volatilidade, né? Volatilidade. Está dizendo que o disco é volátil e não é. O HD não é volátil, o SSD não é volátil. São memórias de massa, são memórias, né, secundárias, tá ok? Secundárias, então não são memórias voláteis. Só aí já desclassificaria aí, ó, né, essa parte aqui, o item D. Então, a 23ª é a letra C, a ser gabaritada, tá ok? Show de bola. Vamos aí para a nossa próxima questãozinha, né? A questão de número 24. Se eu não estou enganado, foram 10 questões, né? Foram 10 questões a nossa prova. Então, vamos lá. 24ª. Ao imprimir no Word um documento, verifica-se que este está deformado. Ele está falando que a impressão ficou deformada, com alguns cantos cortando o texto, mas na tela do computador aparece normalmente. A situação descrita significa que, letra A configuração da porta com e o IRQ da impressora estão comprometidos. Olha só, se fosse o caso, não iria nem imprimir, então não seria a letra A. Essa parte aqui de porta já diz respeito à instalação da impressora, tá certo? Software, né, o driver de instalação e a porta física, tá? Aí já é instalação da impressora, tá ok? Então não iria nem imprimir. Então a gente não iria atacar essa alternativa aqui, tá? Letra B. O tamanho das margens configuradas no Word não são compatíveis com a impressora. Aí já pode ser, professor, tá? Aí já pode ser. Por quê? Porque tem a configuração da impressora e tem a configuração do Word. Se não tiver compatíveis, tá? Ela vai imprimir de forma errada. Aí você tem que configurar na impressão, na impressora, né? E tem que configurar também no Word. No Word já está configurado no caso que ele está se referindo, tá ok? Então, no caso, essa aqui, ó, é uma possível para ser a letra a ser gabaritada, tá ok? A letra C, a porta USB utilizada para comunicação apresenta incompatibilidade com a impressora. Aí não, pessoal. Se tivesse essa incompatibilidade, ele não iria deixar instalar novamente, né? Então tá errada. Letra D, a fonte de alimentação da impressora não é a original e está deformando os caracteres impressos. Também acho que não, tá? A fonte de alimentação não iria influenciar diretamente nessa impressão. Ou ela não iria deixar instalar, ou ela não iria deixar funcionar corretamente, mas não iria imprimir.
então não iria ser a letra D a ser gabaritada. No caso, a que faz mais sentido, tá certo? Para essa situação é a letra B de bola, ok? Show de bola? Vamos lá. Então vamos aí para a nossa próxima questãozinha aí de número de 25. Vamos lá. Então vamos aí pegar aqui o nosso, né, marcador, questão de número 25. Ao digitar um documento no editor de texto Word, podem aparecer palavras sublinhadas, né? Vimos isso aí em aula, vimos isso aqui, tá? Na revisão. Sublinhada de quê? De vermelho ou em azul. Até alguns alunos falaram que era vermelho e verde. Era vermelho e verde, tá certo? No 2013 em diante mudou para azul, tá ok? Continuou sendo vermelho, verificação ortográfica, azul, gramatical, tá? Ortografia, a grafia da palavra, ou a palavra está errada, ou não tem, né, no dicionário do computador. Azul, ou não está havendo uma concordância, ou também pode dar espaço demais, tá ok? Beleza, isso aqui a gente viu em aula e também viu aí, tá certo? Nas nossas revisões. Com relação a essa marcação, o editor de texto mostra, né, recursos que, a letra A, auxiliam a correção de ortografia e gramática do texto. Tá lindo essa daqui, ó. A letra B, aparecem quando se pressiona com o botão direito. Não, tá certo? Isso aqui eu já termino de ler bem aqui, ó. Tá bem aqui, eu já largo de ler e já faço assim, ó, errado. Letra C, só são utilizadas pelo Word quando está trabalhando com imagem. Piorou, eu nem termino de ler, tá errado. Letra D, só são ativados ao clicar com o botão direito. É errado, só são ativados, não, já vem ativados, tá ok? Então, beleza, a 25ª aí, gabarito, letra A. Show! Vamos lá, continuando. 26ª, né? A 26ª vem com o seguinte enunciado. Ao efetuar a compra de um novo computador, deve-se olhar a velocidade do processador. E isso, tá? A gente compra, nós falamos em sala de aula e nós falamos na nossa revisão. A gente compra o computador, tá certo? Pela configuração, não por marca. E uma das configurações é o processador, memória e HD. Nós vimos isso aí em sala de aula e vimos na revisão também. E o processador é o nome dele que dá nome ao seu computador. Ah, o meu computador é um i3, é o nome do processador. Ah, o meu computador é um quad-core, é o nome do processador. É um dual-core, é o nome do processador, que dá nome ao teu computador, tá ok? No caso aqui, ele vem falando da velocidade. A velocidade é a frequência do processador, tá certo? E a frequência do processador, tá? O que influencia na velocidade é a frequência. O processador pode ser 1.0, 2.0, 3.0, né? Gigahertz. Isso é a frequência do processador. Ok? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Ao se comparar a velocidade do processador, é importante se estar atento a características como, letra A, velocidade de acesso do processador ao HD. Não, tá certo? Não. Isso aqui não é. Por quê, professor? Olha só, o HD ele não influencia diretamente a velocidade do processador. Ele não influencia, tá? O que vai influenciar frequência, velocidade, tá? Entre o processador, a frequência, tá certo? Aí vem a memória cache que tem nele, interna, e vem também a memória RAM. É isso aí que vai influenciar na velocidade do teu computador, tá? O HD não, tá bom? Então, por isso que essa letra A está errada. Vamos aí para a letra B. Velocidade de comunicação, tá certo? Cadê? Velocidade de comunicação da memória cache do processador com a placa-mãe. Também não, tá certo? Se fosse só, tá? Em referência, a velocidade do processador e da memória cache que vem interna nele, poderia até ser, mas ele vem colocando em jogo outro hardware, que seria a placa-mãe. Não seria a placa-mãe. Tá ok? Então vamos lá. Letra C. Deixa eu colocar aqui. Pá. Letra C. Velocidade de comunicação do processador com a memória RAM instalada na placa-mãe. Agora, olha só.
ele está falando do processador com a memória RAM, tá? E a gente sabe que a memória RAM é uma unidade, é uma memória de sistema, tá certo? Então ela influencia direto com o desempenho, com a velocidade do teu processador, tá? Quanto mais memória, tá certo? Mais o teu processador vai conseguir processar mais rápido, tá certo? Junto à memória RAM. Então, essa daqui, ó, é a mais indicada, tá certo? É a mais indicada para ser o gabarito, tá certo? A letra C, a ser gabaritada. A letra D, velocidade de comunicação do processador com a memória, faltou um espaçozinho bem aqui, com a memória CMOS instalada na placa-mãe, tá? A memória CMOS é um pouco de memória que vem junto, né, com o chip da ROM, tá certo? Que justamente é para deixar salvo as informações do setup, do programa que tem dentro da memória ROM, que é o setup, tá? Então não seria a letra D também, tá? Seria a letra C a ser gabaritada para a gente aí, tá ok? Então, beleza? Então, galerinha, olha só, isso é uma correção parcial, tá certo? Da nossa prova que nós tivemos hoje aí, tá certo? Aqui no estado do Maranhão, tá? Do concurso da ALEMA, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. 27ª. Essa 27ª aqui, a galerinha, né, ficou um pouquinho intrigada. Porque o enunciado diz o seguinte: no Word, quando se deseja pesquisar uma palavra em específica no texto, deve proceder clicando. Aí ele diz aqui, ó, Ctrl U, Ctrl N, Ctrl F e Ctrl L. A única que eu sei que não é Ctrl N, que a gente já sabe que é negrito. Então não poderia ser a letra, tá? Não poderia ser a letra B de bola, tá certo? Por quê? Porque Ctrl N é negrito, né? É negrito. Beleza, então vamos lá. Então aí resta Ctrl U. O Ctrl U não é também. O Ctrl U é para substituir, tá? Então não é o Ctrl U. Aí fica, né? Fica aqui o C e a letra D. A letra C e a letra D que ficam, a galera ficou na indecisão, tá? Quem chutou na letra D provavelmente vai acertar. Quem chutou na letra D. Professor, mas o Ctrl F é ele que serve para pesquisar. Isso, ele serve para pesquisar lá no Windows Explorer, ele serve para pesquisar lá no navegador da internet, tá? No Word é o Ctrl L que serve para localizar, para pesquisar, ok? Então, no caso, vai ser a letra D a ser gabaritada. A letra D, ó, a ser gabaritada. É ela que é o gabarito aí, tá ok? Beleza, show de bola. Vamos aí, né, para o item 28, para a questão de número 28. 28ª. No teclado ABNT2 podem existir duas teclas Alt, né? Ou seja, ele disse podem, mas já existe, pessoal, existe, e geralmente a gente que trabalha ou que usa o computador sabe que a gente utiliza todas as duas, né? Por quê? Porque esse Alt aí, ele tem diferença entre a outra, tanto que tem duas letrinhas a mais, é o Alt GR, tá bom? E ele serve para a gente acionar a terceira funcionalidade de uma tecla, tá certo? A terceira funcionalidade de uma tecla. Isso aí, geralmente, a gente fala em sala de aula dando aula. Até do Word a gente dá aula, a gente comenta sobre essa tecla. Por quê? Porque ela é a terceira função de uma tecla, tá certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, se eu pegar aqui a nossa canetinha, ó, eu vou simbolizar bem aqui, ó, bem aqui nesse intervalo em branco aqui, ó. Eu tenho uma tecla no nosso computador que embaixo é o 2, em cima é o arroba, e aqui do lado nós temos, né, um 2 aqui, ó. Então, quando eu quero, vou pegar outra aqui, outra cor, tá? Outra cor. Quando eu quero esse 2 aqui, ó, simplesmente é só digitar a tecla 2, vai sair o 2. Quando eu quero de cima, aí eu tenho que ter o quem? O auxílio do Shift. Agora, essa outra tecla, que é a terceira função, aí eu tenho que ter o auxílio de Alt GR, tá certo? Que é esse Alt que a questão está se referindo.
Então, tá? Já sabendo disso, tá? Já sabendo disso aqui, ó, eu vou ler aqui o item da letra A. Letra A. A tecla Alt do lado direito existe para se utilizar o comando Ctrl Alt Del. Aí já está errado, tá? Porque quem faz o uso desse Alt é o do lado esquerdo, tá certo? O do lado esquerdo da barra de espaço. Então é ele que faz o uso do Ctrl Alt Delete, tá certo? Não é o Alt do lado direito, que esse Alt do lado direito tem um GR que serve para a terceira função de uma tecla, ok? Então já está errado a letra A, já sai fora, né? Letra B, não existe em hipótese alguma a Alt do lado direito, sai fora, maluco, né? Letra C, são diferentes, a do lado direito é o Alt GR, que tem funções diferentes da tecla Alt presente do lado esquerdo. Show, tá lindo, mano, tá lindo, nem eu falaria mais bonito, né? E a letra D, são iguais? Não são iguais. Então essa 28ª aí foi show, tranquilo, tá certo? Espero que ninguém dos meus alunos tenham errado essa questão. Tá? Se tiver errado, ó, vai levar um puxão de orelha na sala de aula. Beleza, vamos lá. Item de número 29, a nossa penúltima questão. Tá? Penúltima questão de informática da prova da Lema para nível médio. Vamos lá, galerinha. Então, ó, quando se está utilizando o Windows Explorer ou algum navegador, professor, não dá para entrar com recurso? Não dá para entrar com recurso aí nessa questão? Não tem internet no edital. E ele está cobrando aí, né? Ele está cobrando navegador de internet, né? E ainda diz lá o Chrome, professor. Galera, é ou. Ele só quis deixar aí, ó, ele está focando no Windows Explorer, no explorador de arquivos. Notem que ele está falando do Windows Explorer e não de explorador. E eu falei que não vai ser anulado nenhuma questão. Tá? Meus alunos estavam preparados aí, né? Porque quem ia brigar, não é o Windows Explorer, é explorador de arquivos, porque mudou o nome. Até hoje não foi anulada nenhuma questão, porque ele usou essa nomenclatura de Windows Explorer, tá ok? Então, a galera, professor, pode anular essa questão? Não, galera. Ele disse, ó, utilizando o Windows Explorer. Agora, se tu quiser pensar que pode ser lá no navegador, pensa, ok? Ele não está te cobrando o navegador. Ele disse ou, ele te deu uma opção, tá? Ele não está dizendo o navegador. Ele disse ou, tá ok? Então, beleza, vamos lá. Quando se está utilizando, né, o Windows Explorer ou algum navegador de internet, como o Chrome, e se deseja encontrar uma palavra ou arquivo, pode-se utilizar o atalho no teclado. Aí ele diz aqui, ó, Ctrl L, ele diz o Ctrl Q, ele diz o Ctrl E, e no caso, a alternativa a ser gabaritada vai ser a letra D, tá certo? A letra D aí, que é o Ctrl F. Tá? Ctrl F, ele vai procurar por um arquivo ou até mesmo uma pasta no teu computador. A gente está falando de Windows Explorer. E o que eu falei em sala de aula? Galera, foquem no Windows Explorer nessa parte do Windows, tá? Porque vai cair questão do Windows Explorer. E tá aí uma questãozinha aí para vocês por enquanto, né? Na falta a última, não sei se é, tá? Não preste atenção. Eu só coloco aqui nos slides e vou conversar com vocês, tá? Então, caiu o Windows Explorer que a gente comentou, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Vamos aí para a próxima questão. E a próxima questão, que é de número 30, que eu acho que é a última questão nossa, tá? Acho que é a nossa última questão, a nível médio aí, do nível médio, o HD, Hard Drive, também conhecido como Winchester, essa palavrinha aí, né? Os alunos que leram essa palavra aí, os alunos do professor William que leram Winchester, lembrou na mesma hora do professor, né? Que o professor fala, quem assistia séries lembrou do nome Winchester, porque é o sobrenome dos irmãos lá, né? Que perseguem os monstros lá na série Sobrenatural, tá ok? Aí eu brinco dizendo que quem assiste série é quem? É concursado, não concurseiro. Concurseiro assiste videoaula, tá certo? Videoaula. Então vamos lá. Tirando aí as brincadeiras, está sendo gradativamente substituído por uma nova tecnologia. Isso aí a gente viu em sala de aula, se duvidar,
foi na segunda questão da revisão, né? Que no caso é a letra B, o SSD, Solid State Drive, tá? Disco de estado sólido, né? Pendrive, não, né? MD, mini disc, não. Fita magnética, deu vontade até de sorrir, tá certo? Nessa fita magnética. Tá ok, galerinha? Então, com isso aí, nós tivemos aí a correção, tivemos um gabarito prévio, tá ok? Vamos esperar a banca aí para a gente ver o que ela vai lançar aí de novidades, tá ok? Tá? Então, galerinha, tenham todos aí um bom descanso depois dessa maratona de aula, de revisão, tá certo? De prova. Vamos descansar um pouquinho, botar os pés aí na banheira, né, de água, tá certo? Para ficar relaxados, tá ok? E nós nos encontramos aí em mais videoaulas, em mais dicas do professor William Moraes, ok? Não esquecendo que nós temos aí os próximos concursos, nós temos sempre, né, cursos online disponíveis para você. E tem aquele curso online que pega todo o assunto de qualquer concurso, tá certo? De qualquer concurso. Temos disponível aí online para vocês. Qualquer coisa, entre em contato com o professor que a gente manda o link para você dar uma olhadinha, tá ok? Um abraço e até mais. Fui! Vou dar uma paradinha aqui, né? Dar uma paradinha. Certo. Show de bola. E a galera começou a perguntar aqui, galera. Vamos lá.